Quero cumprimentar a todos os deputados e manifestação que farei no dia de hoje, faria no dia de ontem, mas infelizmente foi suspensa a sessão e não foi possível fazer essa manifestação. Nós temos observado nos últimos dias uma tentativa nesse país, uma tentativa que nós temos chamado de golpe, porque nós entendemos, deputados e a quem nos acompanha, que não dá para encurtar caminho, tem que ganhar a eleição. Esse é o caminho da democracia, é o caminho do Estado democrático de direito. E se fala tanto nesse momento no Brasil, da Venezuela, mas na Venezuela o Maduro reconheceu a votação, a eleição da oposição e reconheceu essa eleição. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer que todos os cidadãos brasileiros que têm compromisso com o Estado democrático de direito, que têm compromisso com a consolidação das instituições, que têm compromisso com a democracia, precisam se posicionar e precisam optar pela via democrática ou pela via do golpe. E quando eu me manifesto nesse sentido, quero dizer que não estou sozinha. O próprio jurista Dalmo Dallari, que é um grande jurista brasileiro, se juntando com mais de 30 juristas de renome nacional, que têm discutido nesse país a ordem democrática, a constitucionalidade, ele diz o seguinte: no dia 2 de dezembro, não há fundamento, é um jogo político sobre o impeachment. Esta é a fala do Dalmo Dallari. Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique, ele diz o seguinte: primeiro, em relação ao impeachment, já sabíamos que ele não tinha base jurídica razoável. A presidente tem muitos defeitos e dificuldades, mas não cometeu crime algum. É uma mulher de alta dignidade. Esse pedido de impeachment nasce de uma chantagem feita pelo Eduardo Cunha e, portanto, é moralmente muito prejudicado. Segundo, eu nunca acreditei que o impeachment viesse a acontecer. Esta é a fala do Bresser Pereira. Não é de um líder do PT, é de um ex-ministro do Fernando Henrique, que tem a preocupação com o que significa a ruptura de uma democracia ainda muito nova, muito jovem, que precisa se consolidar. Também o prefeito do governador, aliás, o governador do Rio de Janeiro, o Pezão, diz o seguinte: impeachment de Dilma não ajuda o país. O país não precisa disso. Já perdemos um ano onde a racionalidade não operou na Câmara Federal. Passamos um ano sem o país crescer, pessoas perdendo o emprego. Como eu falei, 30 juristas manifestam à presidente da República que o pedido das pedaladas fiscais é frágil e não são suficientes para interromper um processo democrático. E pasmem, para quem é fã do Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, também diz o seguinte: não vejo condições para o impeachment da presidenta. Mesmo que nós sabemos que ele faz várias críticas ao governo, mas mantém a sobriedade de entender que não se trata de gostar do PT, não se trata de gostar da Dilma, não se trata de aprovar ou desaprovar um governo. Porque aí está uma outra tese que às vezes eu escuto alguns deputados falando, ou lideranças, de que o governo não está bem, então nós temos que tirar. A pergunta que eu faço é que a nossa Constituição, ela é muito clara, no artigo 85 da Constituição, quando admite os critérios
para que a gente tenha perda de mandato de presidente da República. E um dos critérios é a improbidade. Nós não temos nenhum fato concreto e material que comprovem que esta presidenta é improba. Nós não temos. Ela desviou recurso? Ela enriqueceu ilicitamente? Não, nós não temos nada disso. Então, a gente precisa manter o bom senso, a racionalidade, porque o que nós estamos construindo nesse país é muito mais forte do que um movimento de quem gosta ou quem não gosta. Se fosse assim, eu, como professora, diria o seguinte, deputado Mário Marcondes, você tem uma presidente que tem 4 anos, certo? De mandato, eleita para isso. Você tem um aluno na escola que tem 1 ano para aprender, para desaprender, para ser aprovado e reprovado. O que está se tentando fazer com a presidenta é dizer o seguinte, na mesma analogia que eu faço em relação ao mandato de 4 anos, um aluno que tem 1 ano para aprender, desaprender, ser aprovado ou reprovado, eu chamo o aluno em 3 meses e digo o seguinte, você não foi bem em 3 meses, automaticamente está reprovado. Sem direito de concluir o ano, portanto, sem direito de concluir o mandato que 54 milhões de brasileiros deram na urna. Se essa onda pega, nós vamos começar a bater na porta dos prefeitos que pegam prefeituras quebradas, sem máquina, sem recurso, com um monte de processo judicial. No final do mandato, vamos dizer, meu querido, saia porque você não está dando conta. Deixa outro assumir. Não é assim democracia. Democracia não é trocar de camisa. Gosto dessa, não gosto dessa, eu troco. Democracia pressupõe processos de legitimação. E é isso que eu chamo a atenção aqui e que a gente precisa ter responsabilidade com relação a isso. Outro apoio importante é o partido da nossa ex-presidenciável, a Marina Silva, declarou abertamente, não vejo elementos técnicos para o impeachment. E temos aqui o advogado Marcelo Lavineri, que foi presidente da OAB, na época do impeachment do Collor. Então, não estamos falando de qualquer um também. Marcelo Lavineri, presidente da OAB, na época do impeachment do Collor. Ele diz o seguinte, pedalada fiscal é desculpa, não tem argumento para o impeachment. Quem foi o autor do impeachment do Collor? Poderia falar aqui ainda da Associação Brasileira de Ciência Política. Impeachment é ilegítimo e sem fundamento jurídico. Temos também a carta de artistas, intelectuais, pessoas ligadas à cultura, que fazem uma carta de apoio dizendo que, embora tenham críticas ao governo atual, e nós não temos problema nisso, temos que assumir os erros e os acertos, mas jamais romper com um processo democrático que foi construído. Uma parte. Mesmo que eu não recebi a parte antes, mas eu lhe concedo. Pediu uma parte para mim? Pedi. Peço 1000 perdões, à porque vontade. Eu teria o maior prazer do mundo debater com Vossa Excelência. Desculpa, à vontade, deputado antes Pavão. Eu falei sobre a água. Sim. Mas é o seguinte, eu só queria o seguinte, eu não sou um crítico contumaz das coisas, de tudo que a Dilma fez, eu apenas alerto. A carta de Temer tem um pouco de ar de brincadeira, de deboche. Tem um pouco disso. Por que reclamar? Porque não participou de uma reunião, porque não tem um cargo. Ainda mais reclamar do primeiro mandato. E foi no segundo. Mas queria o seguinte a Vossa Excelência. O impeachment não é golpe.
Vou ler aqui. É um direito assegurado pela Constituição a qualquer brasileiro ou partido político. Contra Fernando Henrique Cardoso. Um minuto, deputado Pavão. Contra Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foram apresentados 14 pedidos de impeachment, 13 dos quais no seu segundo mandato. Dos 13, 10 foram assinados por deputados federais. Um deles, José Genuíno, então líder do PT. Mais recentemente julgado, não quero entrar na questão. E depois foram apresentados por diversos outros membros do PT. Então, 10 pedidos de impeachment assinados. E o próprio Lula fez declaração que não era necessário ter desviado alguma coisa. Bastava não cumprir com compromissos e o impeachment valia. Vou passar no telão uma hora o discurso do Lula. Mas, quanto à carta, achei uma carta engraçada. Pela ordem, senhor presidente. Estamos ainda com a palavra a deputada Luciane Carminati. Não, eu quero só concluir na manifestação do deputado Leonel Pavão. Um minuto. Eu citei muito bem o artigo 85 da Constituição, os casos em que cabe impeachment. E é verdade, qualquer brasileiro pode solicitar. No entanto, tem que ter prova material. O que nós estamos questionando é que o impeachment não cabe, porque não há nada que comprove que teve uma atitude de dolo, de desejo, de formação de quadrilha, de ilicitude, de enriquecimento ilícito. O que tem é uma flagrante chantagem do presidente Cunha, que há 3 horas antes é instaurado o processo de cassação do seu mandato, 3 horas depois ele coloca em aprovação, em discussão, o impeachment. Se não fosse verdade isso, deputada Ana, por que é que o Cunha não teria feito isso antes? Antes da votação da comissão, da instalação da comissão de ética para a cassação do seu mandato. É porque foi uma atitude de revanche. Por isso eu tenho certeza que é golpe, porque não tem fundamentação jurídica. Obrigado, presidente.